A importância do lúdico no trabalho pedagógico, né? Esse é um vídeo feito para os professores da educação infantil. O que é a ludicidade? A ludicidade é um termo utilizado na educação infantil e que tem origem da palavra latina ludus, que significa jogo. O conceito de ludicidade compreende os jogos e brincadeiras, mas não se restringe a elas. Atividades lúdicas são aquelas que permitem que as crianças aprendam e desenvolvam suas capacidades por meio de brincadeiras. O uso de sua imaginação e da fantasia própria do mundo infantil. Então, tudo que é lúdico para a criança, o que é atrativo, o que é prazeroso, né, o que chama atenção. Então, a professora pode trabalhar a ludicidade desde uma simples chamada, né? Ela pode trabalhar de forma lúdica, cantando, né? Em vez de simplesmente fazer a chamada, ou né, com bonequinhos. A história de leite, ela, em vez de ser uma história simplesmente lida, ela pode ser encenada, ela pode ser contada com objetos simples, né, que representem é, o que tá se passando na história, né? Então são diversas coisas, além das brincadeiras, além dos jogos, né? Diversas atividades na educação infantil propiciam a ludicidade. Ludicidade no trabalho pedagógico. Consiste no professor utilizar-se de brincadeiras, jogos e interações de forma pedagógica, ou seja, de direcionar as atividades com o intuito de desmontar a brincadeira de uma ideia livre e focar em um aspecto pedagógico, de modo que estimule a interação social entre as crianças e desenvolva habilidades intelectivas que respaldem seu percurso na escola. Nessa questão aí, né, é o professor pensar pedagogicamente nas brincadeiras e nos jogos, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o jogo da amarelinha, né? A criança em casa, ela pode fazer a amarelinha do formato que ela quer, pular do jeito que ela quer, não tem assim uma regra, um contexto. Já o professor, se ele for utilizar a amarelinha na sala de aula, durante a sua aula, ele pode estar utilizando com vários intuitos pedagógicos, né? Pode ser trabalhando o equilíbrio, né, da criança ter que pular no pé só, né, pular 2 pés, um pé, a questão da coordenação, a criança vai jogar uma pedrinha, né, na amarelinha, essa pedrinha tem que cair dentro da amarelinha, né, então não pode jogar de qualquer jeito, ela tem que se concentrar ali para jogar e conseguir acertar. Também tem a questão dos números, né, a amarelinha tem os números lá, a sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Então a criança pode estar em relação a conhecer os números, como também a sua ordem, né? Que ela vai pular nos números em ordem. Outro aspecto também que dá para ser trabalhado na amarelinha, né? É a questão, né, social da criança, né? Porque você vai fazer a amarelinha na sala de aula, então ela tem que fazer uma fila, né? Todos vão brincar de amarelinha. Então, todos têm que aguardar a sua vez. Aí, passou pela amarelinha, volta no final da fila e assim vai, né? Tem que esperar o outro, né? Por que as brincadeiras são tão importantes na educação infantil? Através das brincadeiras, as crianças expressam suas criações e emoções, demonstram seus gostos e interesses. Nessa imagem que eu coloquei ali, onde tem duas menininhas brigando por uma boneca, representa bem isso, né? A criança, quando ela está brincando, ela está livre. Ela demonstra se ela está feliz, se ela não está, ela fica ali conversando sozinha, interagindo ali. Se ela tá feliz, ela vai, né, vai cantar, vai brincar. E se ela tá chateada, ela vai brigar com o brinquedo. Então ela demonstra aquilo que ela está sentindo. Enquanto brinca, a criança amplia sua capacidade corporal, sua consciência do outro, a percepção de si mesmo como um ser social e a percepção sobre o espaço em que a cerca e como explorá-lo. Né, eu coloquei ali três desenhinhos ali, né? Primeiro as crianças pulando corrida de saco, né? A corrida de saco é uma brincadeira que amplia muito a capacidade corporal da criança, né? Ela não vai conseguir na primeira vez vestir o saco e pular com uma boa coordenação, né? Ela vai ter que fazer várias tentativas até ela conseguir um bom resultado, né? Então essa brincadeira, esse brincar está desenvolvendo essa capacidade corporal dela. Né? Também coloquei ali a consciência do outro, a percepção de si como um ser social.
Aquela brincadeira que eu coloquei ali do pular corda, nesse formato de pular corda ali, precisa no mínimo de 3 crianças para brincar. 2 vão bater a corda e uma vai pular. Então, a criança ela não pode fazer do jeito que ela quer sozinha, né? Ela tem que pensar em si e no outro, tem que haver uma harmonia na brincadeira. Se um lado a criança bater muito rápido e do outro a outra criança não bater a corda no mesmo ritmo, né? A criança que vai pular não vai conseguir. Então, para que haja uma brincadeira, tem que ter ali uma coordenação, né? A criança ela tem que ser um ser social, né? Dar conta de si e do outro dentro da brincadeira. E ali também, né? Eu coloquei as meninas ali numa corrida de ovo, né? A percepção sobre o espaço que a cerca e como explorá-lo, né? Uma corrida, vai fazer um círculo, a criança vai fazer um circuito, ela tem que ir correndo, daí ela tem que desviar um obstáculo, voltar. Então, tudo isso ela tem noção do espaço, né? Passar do lado, passar por trás do objeto. Então, tudo ela vai tendo uma noção de espaço enquanto ela está brincando. Durante a brincadeira, a criança se defronta com desafios e problemas, devendo buscar soluções para as situações, manifestando gostos, desejos, mal-estar. Ali é o aborrecimento, né, etc. Ali é o que a criança tá, né? A criança tá aborrecida ali porque ela tava brincando ali, ela ficou chateada, né? Então, trabalhar essa frustração na criança, né? Muitas vezes os pais brincam com as crianças em casa, mas eles não desenvolvem essa frustração da criança, né? É a criança que sempre ganha. Então, muitas vezes é na escola que eles se deparam com essa situação de ter que admitir, entender que errou, entender que não foi tão bem e para poder melhorar. Brincar é coisa séria. Brincar é mais que uma atividade lúdica, é um modo para obter informações, respostas, desperta na criança o desejo pelo experimentar, criar, ter confiança, raciocinar, descobrir, persistir e perseverar. Brincar melhora o seu desenvolvimento social, auxilia nas questões de conflitos que ocorrem em uma brincadeira em grupo, por exemplo, como cumprimento de regras, aguardar sua vez, acertar derrotas e saber lidar com as vitórias sem magoar o outro. Brincar leva a criança a mudar o seu ponto de vista de quando ela está sozinha. Tem que pensar e agir de forma coletiva e não individual. O faz de conta aguça a criatividade da criança e desenvolve mecanismos que são úteis durante a sua vida nas resoluções de conflitos e situações. Então, o brincar tem toda uma questão por trás disso, né? Pedagógica, né? Muitas vezes os pais acham que as professoras só estão brincando com as crianças, né? Falam, se for para me mandar só para brincar, eu brinco em casa. Mas não é, né? O professor ele tem todo um pensamento atrás da brincadeira, né? Tem todo um desenvolvimento, né? O professor, enquanto ele está brincando, ela é observada, o professor consegue observar traços ali, conflitos que a criança enfrenta, é, tudo é por meio da brincadeira, né? A criança, né? A função da criança é brincar, então tudo é pela brincadeira. Então, a brincadeira é uma coisa muito séria mesmo. Planejando a ludicidade e as brincadeiras na educação infantil. Nessa imagem eu coloquei ali o professor, né, fazendo o seu planejamento, ali pensando, e lá no balãozinho do pensamento, lá, o desenho de umas crianças brincando de cabo de guerra. Então, o que o professor ele tem que pensar no que ele vai, no que essa brincadeira vai desenvolver, né? Quais são as habilidades que essa brincadeira vai desenvolver na criança, né? Para isso eu coloquei aqui uns pontos aqui sobre o que o professor tem que pensar, né, enquanto ele está desenvolvendo as brincadeiras na educação infantil. Na BNCC, dentro da educação infantil, temos a concepção de educar e cuidar, sendo o cuidado indissociável do processo educativo, acolhendo as vivências da criança e articulando com a proposta pedagógica. De acordo com a DSNEI artigo 9, os eixos estruturais são interações e brincadeiras. O brincar é cotidiano da criança. É preciso desenvolver ações pedagógicas em cima dessa atividade. Os 4 campos de experiências: o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala e pensamento e imaginação,
devem ser bem explorados na composição das atividades. Né? Como eu falei lá, o professor está pensando, vou escolher uma brincadeira, como eu dei o exemplo da amarelinha. O que eu vou conseguir desenvolver, né? Quais são os campos de experiências que eu vou conseguir desenvolver na criança a partir dessa brincadeira? Priorizar atividades lúdicas que envolvam a criança, desenvolvendo suas habilidades físicas, motoras, cognitivas e sociais. Promover brincadeiras e interações que valorizem cada etapa do desenvolvimento, desde a fase de bebê até os 5 anos de idade, que a gente está falando da educação infantil, né? E se priorizar atividades lúdicas, né? O professor ele não tem que pensar no resultado final de uma atividade, e sim no percurso, né? O que ganha-se no percurso em que está realizando essa atividade. Muitas vezes os professores eles pecam em fazer uma atividade com os alunos lá e já dá meio recortado, já meio pronto para a criança só montar, porque ela vai recortar muito feio, porque ela vai encher de cola. Mas quando a gente vai fazendo essas coisas pelos alunos, a gente vai limitando o desenvolvimento deles, né? Daí isso vai acarretando lá para frente, quando esse aluno tiver, né, no ensino fundamental ou no ensino médio, crianças que têm dificuldade de lateralidade, né, adultos que têm dificuldade de lateralidade, têm dificuldades de recorte, de coordenação motora fina, né? Isso foi tudo, podem ter sido falhas lá nas habilidades a serem desenvolvidas lá na educação infantil, né? Então, o importante não é, que o trabalho vai ficar bonitinho, que eu recortei lá e aquele trabalho vai ficar bonitinho. Não. A criança, nessa vez, ela cortou a cabeça do boneco no meio. Então, eu tenho que orientar que da próxima vez ela tem que, com mais calma, trabalhar e recortar com mais precisão, né? Então, não é fazendo pela criança que eu vou estar desenvolvendo ela. Considerações finais. A educação infantil é uma etapa muito importante no desenvolvimento do ser humano. Nesta fase, devem ser muito valorizadas as atividades e ações do aluno, valendo-se do incentivo e auxiliando a superar as dificuldades, para que ele construa sua personalidade de forma correta e completa, no futuro sabendo realizar as suas escolhas. Então, eu coloquei ali as imagens ali do desenvolvimento do bebezinho até a pessoa lá idosa. Por quê? Porque tudo é um processo, né? Então, se você trabalhar bem uma criança desde a educação infantil, né, for trabalhando ali vários conceitos, desde as emoções, desde as habilidades, lá no futuro, né, isso vai ser muito útil, né? Lá no futuro, será uma pessoa, né, com bom desenvolvimento. Aqui, então, tem as referências, né, que eu utilizei para fazer esses slides, e eu agradeço a atenção de quem pôde assistir. Obrigada.